Bom dia, amigos. Aqui é o canal do Esporte Nacional. Eu venho trazer para vocês uma análise do resumo dos classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil. São confrontos difíceis. Começaram com 92 times, para vocês terem uma ideia. E dos 92 ficaram 8 para a fase final, né, de quartas e finais. Ficaram 8 times que vão disputar agora. Começa semana que vem. Vai ser terça-feira, né, o sorteio. Terça-feira vai ser o sorteio para saber quem pega quem. Mas ficaram 8 times. E dessas oitavas de finais que ficaram 8 times, que agora vão para as quartas, eu vou explicar para vocês quem passou nos confrontos e quem ficou, né, realmente. O primeiro confronto foi o Atlético Paranaense e São Paulo, né? E o São Paulo saiu. O São Paulo ganhou o primeiro jogo mas perdeu o segundo e terminou indo para os pênaltis. E nos pênaltis o São Paulo foi eliminado. Ficou o Atlético Paranaense. O segundo confronto foi entre Palmeiras e Corinthians. E todos viram, né? Todos viram que o Corinthians ganhou os 2 jogos. Então, não tem muito o que se comentar. Palmeiras e Corinthians. Corinthians passou. O terceiro confronto foi entre o Atlético e o Flamengo também. E infelizmente o Flamengo perdeu o primeiro jogo no Maracanã. Ou seja, perdeu não, né? Ganhou de 1-0, mas 1-0 é um placar muito magro. Chegou lá em Minas, perdeu de 1-0 e foram para os pênaltis. E nos pênaltis o Flamengo foi eliminado. O Wallace Ian estou para fora e Samuel Lino também. E o Flamengo foi eliminado. Botafogo e Bragantino. O Botafogo ganhou, né, os 2 jogos e foi classificado normalmente. Fluminense e Inter. O Fluminense ganhou lá de 2-1 e no Maracanã ficou empate, 1-1. O Fluminense passou também. O Vasco e CSA. O Vasco empatou lá e em São Januário ganhou do CSA. Passou o Vasco. Cruzeiro e CRB. Foi um jogo difícil também. Aparentemente era um jogo fácil, né? O Cruzeiro. Mas se complicou e no final o Cruzeiro terminou passando. Bahia e Retrô, que parecia também um jogo simples, no final foi complicado para o Bahia, mas o Bahia passou. Então, os classificados são para as quartas finais da Copa do Brasil, né? O Atlético, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense primeiro, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Vasco, Cruzeiro e Bahia.
São esses os classificados que começam agora, quarta-feira que vem, né? Sem ser essa quarta, a outra. A disputar as quartas e finais da Copa do Brasil. Como falei para vocês, o sorteio vai ser terça-feira, às 10h30, lá na CBF. Então vamos torcer. A Copa do Brasil é sempre uma Copa difícil, mas os 8 times que ficaram vão lutar muito. Não adianta tentar escolher adversário, quem cair para cada um vai ter que ser aquilo mesmo. E ir para a final. Vai ser sorteio, não vai ser escolha, não, vai ser sorteio. Então quem pegar quem vai ter que jogar e acabou. Mas as grandes surpresas foram que foram eliminados São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Flamengo. São Paulo, Palmeiras e Flamengo. 3 grandes da Copa do Brasil saíram. Agora, os que restaram foram esses que eu falei. E é torcer, né? E você que está vendo esse vídeo, deixe o seu comentário. O que você acha? Como que ficou as quartas de finais da Copa do Brasil? Se seu time saiu, foi eliminado, por que foi eliminado? Deixe seus comentários aí, que com certeza eu responderei a todos. Responderei a todos nos comentários. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever, que durante a Copa do Brasil, Copa Libertadores, eu estarei dando os resultados do seu clube. Tá bom? Aqui é o canal do Esporte Nacional, é um vídeo sem clubismo, mas que nós vamos falar dos resultados, das contratações do seu time, o time que se reforçou melhor, o time que se reforçou pior. Depois eu vou fazer um resumo aí, depois dessa janela eu vou fazer um resumo das contratações de cada time e venho aqui falar com vocês também. Portanto, deixe no comentário qual time que você torce, que eu estarei aqui falando para vocês do seu time e trazendo as contratações, as movimentações do seu time. E qualquer novidade eu estou aqui falando para vocês. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar para demais amigos. Aqui é um canal que fala de todos os clubes, sem bairrismo, sem clubismo. O nosso intuito é só informar o torcedor. Fiquem todos com Deus e que vença o nosso futebol.